As estalactites e estalagmites são formações minerais que podem estar presentes em cavernas de rocha calcária. A diferença entre esses espelotemas são: as estalactites se formam no teto da caverna, ou gruta, e seus cones possuem pontas finas e costumam ser maiores que as estalagmites, já que a água com minerais passa primeiramente por ela, enquanto as estalagmites têm as bases e pontas arredondadas e mais grossas e crescem mais lentamente. Quando uma estalactite encontra uma estalagmite, forma um novo espelotema chamado de coluna. Quando o relevo é inclinado, ocorre favorecimento na formação de cortinas e escorrimentos. Essas formações rochosas vão crescendo em regiões solúveis, cheias de umidade devido a fissuras presentes em seu terreno, que deixam entrar água da chuva ou de rios. Com isso, é possível ter noção do nível de chuva que tem a região onde se encontram, isto em milhares de anos, uma vez que as taxas de crescimento desses espeleotemas são extremamente lentas, cerca de 6 mm a 25 mm por século, dependendo da umidade da caverna. Por isso, há algumas formações que a profundidade passa de 40 metros. Muitos temem que aqueles cones pontudos caiam e atinjam os turistas, mas por serem muito antigos e rígidos, a probabilidade de despencar e ferir alguém é mínima. No entanto, ao entrar numa caverna ou gruta, podemos encarar diversos desafios, por isso é relevante ser cauteloso, pois os espeleotemas podem ser perigosos se perfurar a pele. Provavelmente você já pensou naquelas formas horizontais pontiagudas nas cavernas, algumas apontadas para baixo e outras para cima. Recebem o nome de estalactites as estruturas que se formam no teto no interior das cavernas. Algumas levam milhares de anos para se formar, enquanto outras podem crescer rapidamente. Essa formação é decorrente do gotejamento de água das fendas das paredes das cavernas de rochas calcárias, transportando parte do calcário. Ao entrar em contato com o ar, precipita um anel de calcasta na base dessa gota. Esse processo se repete enquanto houver água penetrando pela fenda. As estalagmites têm aspecto parecido, porém crescem no sentido contrário das estalactites. Elas crescem do chão para o teto. Na formação, ocorre o processo de infiltração, em que a água é infiltrada no chão pelas fendas do terreno. Elas penetram no solo. Essa água carrega elementos dissolvidos como o cálcio, que é o principal deles. Acontece o processo de gotejamento. A partir das estalactites, tem o processo de gotejamento, no que, ao escorrer a água das estalactites, elas se acumulam no solo e criam uma estrutura, no sentido contrário, formando as estalagmites. Se ocorrer esse processo por um longo tempo, as estalagmites se juntam com as estalactites, formando. As cavernas são formadas pela dissolução de carbonato de cálcio em água. Esse sal só é solúvel em água quando está na presença de dióxido de carbono e sendo submetido a altas pressões. As águas subterrâneas se encontram exatamente nessas condições. Logo, quando essas águas passam por terrenos contendo calcário, ocorre a dissolução do carbonato de cálcio. Entretanto, quando se fala da formação das estalactites, essa reação acontece no sentido inverso. A água que fica no teto das cavernas vai gotejando lentamente. Com o tempo, o dióxido de carbono vai sendo liberado e a água evapora, e o carbonato acaba sendo depositado em forma de estalactites no teto. A água que escorre do teto vai se acumulando no solo e criando uma estrutura no sentido contrário às estalactites, as chamadas estalagmites. Agora eu vou dar alguns exemplos. Em relação ao maior estalactite encontrado no Brasil, nós temos a perna de bailarina que se encontra na Gruta de Jamelão, em Januária, Minas Gerais, e ela possui 28 metros de comprimento. Agora eu trouxe 2 exemplos de grutas que ficam em Bonito, Minas Gerais, que eu fui. A primeira é a Gruta de São Miguel, que abriga rochas calcárias de 650 milhões de anos, pertencentes ao período pré-cambriano, e lá a gente encontra algumas formações rochosas, como as estalactites e estalagmites. Nós encontramos também algumas colunas, que é quando uma estalactite se junta a uma estalagmite. O segundo exemplo é a Lagoa Azul, que possui formações rochosas que ocorrem tipicamente no interior da caverna, com o resultado da sedimentação e cristalização de minerais dissolvidos na água, formando as estalactites e as estalagmites.